Do livro Pontos e Contos, ditado pelo Espírito Irmão X, a Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: A tarefa recusada. Atanásio, o devotado orientador espiritual de grande grupo doutrinário, admitido à presença de nobre mentor dos planos elevados, explicou-se comovido. Nobre amigo, eu venho até aqui solicitar-vos providência inadiável. Diga, irmão, respondeu carinhoso o interpelado. A bondade divina nunca nos faltará com recursos necessários aos serviços justos. É que o nosso grupo na esfera do globo, esclareceu o mensageiro, evidenciando sublimes esperanças, precisa estabelecer tarefa curativa com a cooperação dos companheiros encarnados. Nossos trabalhos são visitados diariamente por enormes fileiras de criaturas necessitadas de amor e consolação. Como não ignorais, generoso amigo, há na terra corações esterilizados pelo sofrimento, espíritos endurecidos pelas desilusões, almas cristalizadas na amargura. Permiti-me integrar alguns dos irmãos na posse dos bens de curar. Semelhante concessão seria motivo de enorme contentamento entre os operários espirituais da casa de serviço confiada ao meu coração. A entidade superior refletiu alguns instantes e considerou. A tarefa, tal qual você solicita, não pode dispensar a contribuição de cooperadores humanos. E dispõe você de auxiliares dispostos a dificuldades e tropeços do princípio e sinceramente interessados em servir ao Senhor na atividade de assistência aos que padecem? Atanásio deixou perceber enorme confiança a lhe vibrar nos olhos muito lúcidos e sentenciou: temos numerosos cooperadores dos quais eu devo esperar a melhor compreensão. É incrível, não se rejubilem todos com dádiva tão honrosa. Entenderão o sagrado objetivo, colocando sobre todas as atividades os divinos interesses do Senhor. Pois bem, aceitando-lhe as afirmativas, não tenho qualquer objeção aos seus bons desejos. E num gesto significativo, o nobre mentor determinou que se lhe apresentassem dois companheiros de trabalho. Dirigindo-se a ambos, observou generosamente: Abel e Jonas, ficam vocês incumbidos de encaminharem a terra junto a Atanásio, na qualidade de portadores dos recursos necessários ao estabelecimento de tarefa curativa no grupo doutrinário que lhe recebe a orientação. Como responsável pela providência, indicará ele quais os irmãos a quem se deverão entregar as dádivas do nosso plano. Após ligeira confabulação afetuosa, voltou o orientador, esperançoso e otimista, em companhia de ambos os embaixadores das novas bênçãos. Chegados ao grupo terrestre, desdobravam-se os serviços de uma das sessões semanais. Ao término dos trabalhos, o velho Augusto Pena, que dirigia a assembleia, comentou sobre a inspiração direta do condutor espiritual da casa. Meus amigos, findas as preleções evangélicas, cumpre-me recordar a necessidade premente de instituirmos serviço de assistência fraternal em nossa tenda de atividade. Meus amigos, findas as preleções evangélicas, cumpre-me recordar a necessidade premente de instituirmos serviços de assistência fraternal em nossa tenda de atividades espirituais, em vista de trazer o Senhor tantos famintos, enfermos e aflitos às nossas portas. Creio chegado o instante de multiplicarmos energias para atender ao trabalho justo de socorro imediato
aqueles que o Mestre nos envia. Entretanto, nesse particular, não temos organizações mediúnicas definidas. Esta realidade, porém, não nos exime da obrigação de entender as sagradas palavras: batei e abrir-se-vos-á. Necessitamos, por nossa vez, bater a porta da realização, não com impertinência, mas com o sincero desejo de atender aos propósitos divinos. Não devemos tentar a colheita de fruto que não amadureceu, mas devemos adubar a árvore, proteger-lhe as flores e oferecer-lhe condições adequadas à frutificação. Estou certo de que as faculdades curadoras não chegarão milagrosamente. Contudo, precisamos começar nosso esforço oferecendo sentimentos e possibilidades ao Senhor Jesus. Se é verdade que ainda não dispomos de elementos para subtrair a inquietação ao aflito ou a doença ao enfermo, é possível, pelo menos, amá-los e ajudá-los. Uma faculdade superior é a síntese de grande conjunto de experiências. E note-se que me refiro à faculdade superior, porquanto no terreno comum as faculdades naturais pertencem a todos. Ora, um médico de valor não se forma em alguns dias, e é indispensável recordar que o Senhor nos concedeu na terra não só uma esfera de purificação, mas também uma vasta universidade de trabalho, onde toda criatura pode preparar-se para o mais alto, desde que não desdenhe a luz da boa nova. Depois de uma longa pausa, na qual observava o efeito de suas palavras, o orientador concluiu: desejaria, pois, conhecer quais os companheiros que estarão dispostos a iniciar semelhante serviço. O trabalho constará de aproximação afetuosa, aqui no grupo, de todos os doentes ou necessitados, no sentido de lhes proporcionar o conforto possível. Distribuiremos passes magnéticos, remédios, água fluidificada e, sobretudo, conversações sadias. Creio que a palestra sã, inspirada em Jesus, pode ser muito mais eficaz nos enfermos do que a própria medicação. Esses trabalhos, porém, deverão ser ininterruptos. Precisamos de companheiros que perseverem no bem, sem ideia de vantagens, consolações próprias ou recompensas individuais. Convencido estou de que a celestial bondade virá ao encontro dos que insistirem fielmente nas obras do amor, coroando-lhes o espírito de serviço com os mais sublimes patrimônio para a eternidade. Silêncio inesperado seguiu-se ao apelo do orador. Necessitando sondar o ânimo da assembleia, o velhinho começou a interrogar individualmente: a senhora, dona Joaquina, que me diz? A interpelada exibiu um sorriso vago e respondeu: ora, senhor Pena, quem sou eu? Não presto para coisa alguma. O doutrinador fez um gesto de resignação e continuou: qual a sua opinião, senhor Tavares? Mas o senhor Tavares, fazendo desagradável caratonha, explicou-se sem preâmbulos: sou um miserável, meu amigo. Sou indigno e nem mereço a atenção da pergunta. Como interpreta o plano de serviço, senhor Ferreira? Inquiriu Pena a outro amigo. Sou um desgraçado pecador, replicou o interpelado. Não tenho qualidade para pensar nisso. O velhinho prosseguiu sem ânimo. E a senhora, dona Bonifácia? Eu? Exclamou aflitiva uma velhota que se mantinha em funda concentração. Não posso. Eu sou uma ré de outras existências.
Minhas misérias são intermináveis. Senhor Antonino, continuou o velho paciente, que me fala do projeto exposto? Sou muito imperfeito, sou um criminoso, respondeu Antonino amedrontado. Sou indigno de assistir alguém em nome de Jesus. E no mesmo diapasão não houve ali quem aceitasse a incumbência espiritual. Alguns estavam ocupados com o trabalho, outros com a família. A maioria declarava-se miserável. Ninguém possuía 10 minutos por dia, nem 1 centímetro de bondade para o serviço proposto. Todos se afirmavam absorvidos por preocupações ou totalmente indignos. O doutrinador, decepcionado, encerrou o assunto, prometendo voltar ao caso em breves dias. Na esfera invisível, todavia, o quadro era mais comovente. Enquanto Abel e Jonas sorriam, Atanásio fazia o possível por dissimular as lágrimas. Como vemos, disse Abel ao orientador com grande bondade, parece que a casa ainda não se encontra disposta a receber a tarefa. Todos os componentes se declaram ocupados, miseráveis, imperfeitos ou criminosos. Sim, tentou Atanásio triste. Meus companheiros, por vezes, são demasiadamente humildes. Nesse instante, porém, fez-se visível entre os três a nobre figura do benfeitor espiritual que determinara a concessão, exclamando: Não sofra, meu caro Atanásio, mas também não fuja a verdade dos fatos. Seus tutelados são fracos, porém não humildes. Onde está a humildade? A disposição para servir fielmente a Jesus. O verdadeiro humilde, embora conheça a insuficiência própria, declara-se escravo da bondade do Senhor, para atender-lhes aos sublimes desígnios, seja onde for. Aqui, como acontece na maioria das instituições terrestres, todos querem colher, mas não desejam semear. Gozam direitos e regalias, no entanto, fogem a deveres e eximem-se a qualquer compromisso mais sério. E por exibirem títulos falsos, antes de conhecerem as responsabilidades e os esforços que lhes são consequentes, terminam sempre as lutas pessoais entre sombra e confusão. Vendo que Atanásio chorava, mas comovedoramente, o elevado mentor concluiu: Não se inquiete. Contudo, desse modo, meu caro amigo, por termos sido frágeis, ignorantes ou piores no passado, o Mestre Divino nunca nos abandonou. As afirmativas de seus tutelados não são filhas da humildade, nem demonstram firmeza de conhecimento de si mesmos, mas enquanto a tarefa permanece adiada por eles, continuemos trabalhando. Do livro Pontos e Contos, ditado pelo Espírito Irmão X, a Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: O homem que matava o tempo. Aquelas respostas de Anselmo Figueiredo eram invariáveis. Convocado à fé religiosa, o rapaz se desviava de qualquer consideração mais grave relativa à vida. Filho de pais devotados ao espiritismo cristão, apesar da assistência carinhosa do genitor e dos comoventes apelos maternais, Anselmo afirmava sempre não haver atingido a ocasião adequada. No seu parecer, o pensamento religioso quadrava tão somente as pessoas avançadas em idade. Atendia que era preciso desperdiçar a mocidade, gastar energias, estontear-se no prazer e depois, quando chegasse a perspectiva da morte do corpo, resolveria os problemas da fé.
considerava indispensável aproveitar a saúde para atender a caprichos inferiores. Não permanecia na terra? Que fazia a maior parte dos homens? Atendia desejos por meio de comidas e bebidas, com os jogos e prazeres do tempo? Falava-lhe o pai amoroso, de quando em quando: Anselmo, já não és mais uma criança frágil. Creio que deves refletir maduramente quanto ao nosso destino eterno. Ora, meu pai, replicava contrafeito, lá vem o senhor com as histórias de religião. Tenha paciência, não lhe pedi conselhos. Quando tiver a tua idade, talvez eu pense nisso. Esse mundo é bastante miserável para que se não aproveite os dias tão curtos da mocidade. E depois, de gesto irritante, rematava: é necessário matar o tempo. De outras vezes, comparecia a generosa mãezinha no concerto. Meu filho, repara que estamos na terra, de passagem somente. Vamos aprender as lições da fé. Jesus espera-nos sempre com o perdão aos nossos erros. Anselmo, meu querido, por que não frequentas conosco a escola de iluminação espiritual? Seria isso prazer tão grande para tua velha mãe? Encontraríamos juntos a fonte das águas eternas. O moço esboçava um sorriso irônico, explicando-se. Mamãe, não sou eu criminoso nem desviado. Creio sinceramente na existência de Deus. Mas que quer a senhora? Eu estou jovem e eu preciso viver a única ocasião de alegrias da terra. A senhora e o papai estimam os estudos evangélicos, enquanto eu dou preferência aos cassinos. Que fazer? Não temos culpa no que concerne às diferenças de predileções. Além disso, como não pode deixar de reconhecer, o período aproveitável da existência é muito enfadonho. É necessário matar o tempo, mamãe. A pobre matrona suspirava triste. E a luta continuava. Bancário, com remuneração excelente, Anselmo dissipava os vencimentos entre jogo e os prazeres alcoólicos, comprometendo-se por vezes em vultuosos empréstimos que o genitor era compelido a resgatar com sacrifício. Se faltava dinheiro para as extravagâncias, flagelava o coração materno com observações ingratas. E se os amigos da casa em visita à família recordavam ao imprevidente a solução dos problemas da fé, respondia irredutível: que desejam vocês? Observo-lhes o esforço, mas não estimo as tendências religiosas. Admito que semelhantes impulsos chegam com a idade avançada ou com a moléstia imprevista. Em sã consciência, coisa alguma exige de mim a manifestação religiosa propriamente dita. Não sou velho e nem sou enfermo. Consequentemente, a minha conduta é outra. O homem normal e tranquilo sabe matar o tempo. É o que faço sem perturbar a cabeça. Após fitar a reduzida assembleia de amigos, como se enfrentasse multidões do mundo, de olhar dominador, Anselmo dirigiu-se ironicamente para uma velhinha simpática, exclamando: que me diz a senhora, dona Romualda? Acaso não se aproximou do espiritismo em virtude de suas velhas cólicas? Teria pensado em religião antes disso? A anciã, humilde, replicava bondosa: ah, sim, Anselmo, talvez tenhas razão. E o senhor, seu Manuel? Dirigia-se o moço atrevidamente a um negociante idoso. Teria buscado o espiritismo se não lhe aparecessem as varizes e o reumatismo? O interpelado, entretanto, que não tinha a paciência de Dona Romualda, respondeu firme: mas, meu amigo, é o caso de abençoar as enfermidades. Se é que está esperando por elas a fim de renovar atitudes mentais, formulo votos para que a providência divina o atenda em breve.
O rapaz esboçava um gesto de aborrecimento e dava-se pressa em sair para a rua, murmurando entre os dentes: estou muito distante de tais perturbações, e até que venha a ocasião apropriada, matemos o tempo. De nada valiam observações dos genitores, conselhos dos amigos, convites fraternais. A qualquer aborrecimento comum, desdobrava-se Anselmo em palavras blasfematórias. Se é divertido, mostrava enorme fecundidade por evitar raciocínios nobres, declarando-se em época inoportuna a qualquer cogitação de natureza espiritual. O bilhar, o pano verde, as aventuras do desejo menos digno lhe empolgavam a mente. Convidado inúmeras vezes pela bondade divina a traçar diretrizes superiores com vistas ao destino sagrado, Anselmo Figueiredo fugira a todas as oportunidades de iluminação íntima. Preferira as sombras espessas da ignorância a qualquer pequenino serviço de autoeducação. Sua ficha individual na terra estava cheia de anotações inferiores: ociosidade, libertinagem, negação de atividades úteis. A qualquer interpelação carinhosa, vinha à baila o velho estribilho. Não havia atingido o tempo próprio, sentia-se distante da realização espiritual e aceitava as verdades eternas. Entretanto, declarava-se sem a madureza necessária ao trabalho da própria edificação. E assim, o filho do casal Figueiredo atingiu os 48 anos, sempre se sentindo demasiadamente jovem para aproximar-se do conhecimento divino. Vivera a moda de borboleta distraída, sumamente interessada em matar o tempo. Contudo, a morte não podia esperar por Anselmo, como os amigos do mundo, e chegou o dia em que, imprevidente, não conseguiu abrir as pálpebras do corpo, ingressando em trevas densas que lhe pareciam infinitas. Percebeu sem dificuldade que não mais participava do quadro terrestre. Sentia-se de posse dos olhos, mas figuravam-se-lhes agora duas lâmpadas mortas. Chorou, pediu, praguejou. Não mais entes amorosos a convidá-lo para o banquete do amor. Não mais a ternura maternal. Todavia, quando o silêncio absoluto não lhe balsamizava as dilacerações da mente em febre, ouvia gargalhadas irônicas, indagações maliciosas e ditos perversos. Nada valiam lágrimas e rogativas. Semelhava-se a um cego perdido em região ignorada, sem família, sem ninguém. Nunca pôde retomar o caminho de casa, ansioso por ouvir agora as palavras dos pais, a observação dos amigos carinhosos. Anos passaram sobre anos, sem que o arrependimento pudesse contar o tempo de amarguras. Houve, porém, um dia em que, após angustiosa prece entre lágrimas, se fez claridade súbita em sua longa noite. O penitente ajoelhou-se deslumbrado, alguém lhe visitava a caverna escura. De repente, na doce luz que se formara em torno, apareceu-lhe a amada genitora a fitá-lo com extrema doçura. Mãe, minha mãe! Bradou o infeliz. Socorre-me, por piedade! Anselmo, em pranto, tentou alcançar a figura luminosa que o contemplava entristecida, mas debalde. A senhora Figueiredo, não obstante de fazer visível, parecia distante. O desventurado procurou correr para atingi-la, ansioso por se retirar das trevas para sempre. A mãezinha devotada, contudo, alçou a destra compassiva e falou emocionada. É inútil por enquanto, meu filho. Estamos separados pelo abismo que cavaste com as próprias mãos. Há mais de 10 anos aguardava ansiosamente esse encontro. Mas em que estado lastimável te vejo, filho meu? Querida mãe, clamou o mendigo de luz,
Por que me esqueceu o Senhor do Universo? Abandonado de todos, eu sou um fantasma de dor, sem o auxílio de ninguém. Por que tamanho padecimento? Por quê? Enquanto desditoso arquejava em soluços convulsivos, a genitora esclareceu triste. Deus nunca te esqueceu. Foste tu que lhe esqueceste as bênçãos no caminho do mundo. Cuidaste apenas de matar o tempo, e o teu tempo agora permanece morto. Trabalha para ressuscitá-lo, meu filho, procurando obter nova oportunidade de serviço perante a bondade do Senhor. As lutas do coração desfazem as trevas que rodeiam a alma. Não esqueças a longa estrada que ainda tens para percorrer. E, antes que Anselmo pudesse formular novas interpelações, a luz espiritual apagou-se devagarinho, voltando à paisagem de sombras, a fim de que o imprudente do passado conseguisse acender a luz da própria alma, com vistas ao porvir. Do livro Pontos e Contos, ditado pelo Espírito Irmão X, a Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: A resposta de Enéas. Enquanto esperavam o médium Palhares, o velho Azevedo Cruz, doutrinador das sessões, confiava o bigode longo, comentando mordaz: Não reparam a ausência de Guilhermino? Desde muito tempo não comparece? Que terá acontecido? Indagou Dona Amália, piscando os olhos. Não sabem? Tornou o orientador do grupo. O nosso amigo caiu fragorosamente. Não sai do pano verde nem se afasta do mau caminho. Que diz? Interrogou Dona Margarida, fisgando o interlocutor por cima dos óculos. O Guilhermino desviou-se tanto? Será possível? Ora, aventurou-se uma senhora na turma sussurrando. A esposa dele é uma infortunada. Guilhermino é bastante pervertido para entender o que sejam obrigações do lar. Azevedo, olhar transbordante de malícia, acrescentou. Nunca me enganou o patife. Velho malandro Guilhermino, simples lobo na pele de ovelha. Conheço-lhe as patranhas desde o primeiro dia em que me buscou pedindo socorro. E a conduta do ausente foi ali examinada, minúcia por minúcia. Chamavam-lhe irmão, de quando em quando, classificando-o de velhaco, alguns instantes depois. Quando a pequena assembleia pareceu desinteressada, alguém recordou que Palhares estava demorando. Bastou isso para que se concentrasse a atenção geral no retardatário. Após verificar que ninguém se encontrava às escutas nas vizinhanças, a senhora Fagundes começou. O nosso médio já não é o mesmo. Nunca chega na hora. Nada recebe de útil nas sessões e vive sempre desapontado. Não sabe o que vem acontecendo? Perguntou uma companheira irrequieta. Palhares anda agora bebericando. Por 3 vezes sentir e pronunciado o cheiro de vinho. Como poderá ele, desse modo, receber mensagens elevadas? Quando o médium esquece a responsabilidade própria, tudo vai por água abaixo. O doutrinador fixou um gesto de puritano e considerou. Enquanto permanece ele no bar, demoramos aqui aguardando reuniões improdutivas. Palhares, presentemente, é um fracasso. Estou cansado de orar e rogar inutilmente. Decorrido alguns instantes, entra a vítima, identificando sorrisos acolhedores. Modifica-se a conversação, ao passo que o companheiro relaciona os atropelos havidos no lar. Comenta-se a laboriosa missão dos médios. A maledicência de minutos antes converte-se em observações de suposto entendimento fraternal. Palhares
chega a sentir-se reconfortado e feliz. Reúne-se a assembleia em derredor da mesa. Azevedo ora longamente, rogando a presença de Enéas, o sábio mentor dos trabalhos espirituais. Faz-se um silêncio profundo. Enéas, contudo, não aparece. Encerrada a sessão, os companheiros fixam o médio, quase irritados, como se fora ele exclusivamente o responsável pela ausência de comunicações com o plano superior. Azevedo não consegue sopitar os pensamentos íntimos e exclama: não posso compreender. Há mais de 8 meses estamos como que abandonados. Ora, se com fervor pedimos humildemente, entretanto, Enéas não responde aos nossos apelos. Todos concordam, desapontados. Na semana seguinte, reúne-se de novo. E nessa noite, Palhares está a postos, na hora convencional, mas espera-se pelo velho Azevedo. Dona Amália, depois de comentar as desilusões sofridas com os vizinhos, afirmando-se perseguida de espíritos das trevas, começa a tagarelice venenosa da noite. Baixando o tom de voz, sussurrou: disseram-me no bairro que o seu Azevedo não está procedendo como quem conhece os deveres próprios. Meu primo afirmou que estamos redondamente enganados, que o nosso doutrinador perdeu o juízo. Logo após a viuvez, notificou-me confidencialmente tê-lo encontrado por mais de uma vez em situação equívoca, desfazendo talvez a felicidade de um lar honesto. Palhares inclinou-se, esboçou um sorriso brejeiro e acentuou: não costumo comentar os defeitos dos outros, e mormente em se tratando de um irmão na fé, sempre estimei o silêncio da verdadeira caridade, mas aqui para nós a situação é de fato alarmante. Há no episódio muita coisa a lamentar. Inspira pena o companheiro infeliz. E como o velho Arantes provocasse uma informação sólida para conhecer a procedência da acusação, o médium deu de ombros e respondeu: pelo menos é o que me disse um colega da repartição. Absurdo! Bradou o senhor Siqueira exasperado. Aonde chegaremos com semelhantes disparates? Azevedo não passa de miserável hipócrita. Continuava a operar as línguas venenosas quando o companheiro penetrou o recinto. Efusivas e calorosas saudações. Nem parecia que se comentava tão escabroso assunto. Durante meses a fio, a situação do grupo mantinha-se inalterada. Acusavam-se as outras escolas religiosas, apontavam-se os infelizes e a provação atirada ao escárnio público, discutia-se a posição de lares alheios, e quando faltavam indivíduos para o pasto de maledicência, maldiziam as instituições da época, criticavam os homens de responsabilidades do tempo, duvidavam de todos, espalhando-se leviandades, estabelecendo contradições. Antes das preces de abertura, era necessário retirar os cinzeiros pletóricos, abrindo-se janelas para melhorar as condições do ambiente. Decorridos mais de um ano, que se caracterizara pela excessiva conversação dos encarnados com o absoluto silêncio da esfera invisível, Azevedo se revelou certa noite, pois preocupado e mais emotivo. Estabelecido o círculo de companheiros, o velho doutrinador começou a orar sentidamente entre lágrimas. Salientava o tempo de doloroso mutismo dos mentores espirituais. Rogava esclarecimentos, pedia socorro, implorando auxílio dos protetores benevolentes. Lamentando a ausência de Enéas, o generoso orientador invisível que tantas vezes se manifestara noutros tempos, o chefe do grupo terminava a súplica:
Ó bem-aventurados amigos da esfera superior, não nos abandoneis. Se estamos em caminhos errados, esclarecei-nos. Por que permaneceis distante há tanto tempo? Por quem sois? Atendei-nos. Ouvi as nossas rogativas, reaproximai-vos de nós, por amor a Deus. A essa altura, o pranto embargou-lhe a voz. A pequenina assembleia chorava também, igualmente comovida. Quando a meditação séria empolgou a maioria dos corações, incorporou-se Enéas, valendo-se de Palhares, e exclamou para todos, pronunciando cada expressão em tom enérgico e amigo. Hoje não iniciamos a palavra espiritual, rogando ao Senhor vos conceda paz, e sim, pedindo-vos com interesse, guardeis a paz que o Senhor já nos concedeu. Vossa prece comoveu-nos a alma, entretanto estáis equivocados. Nunca estivemos ausentes do trabalho nobre. Aqui nos conservamos invariavelmente no cumprimento do dever, que é a fonte de alegrias. Há mais de um ano, porém, utilizais todo o tempo no comentário venenoso e cruel, quando não criticais as nações, as coletividades, os lares e as reputações alheias, costumais ferir-vos uns aos outros. Como vedes, meus irmãos, estamos a esperar por vós, que tanto vos distanciastes da obrigação justa. Recordai que é necessário empregar o verbo no sentido da criação superior. Falai contribuindo com a vossa palavra algo de útil para a vida eterna. Não temos, por enquanto, outra mensagem. Quando terminardes as sessões de maledicência, estaremos prontos a iniciar convosco a sessão de espiritismo construtivo e de evangelho redentor. Daí a momentos a reunião estava finda, e naquela noite todos se retiraram do recinto em silêncio.